Irmãos, vamos à palavra do Senhor então, Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o verso é o número 25. Como hoje é o dia, esse mês é o mês, né, do combate ao suicídio, à depressão, ansiedade, transtornos mentais, nós vamos falar sobre como vencer a ansiedade, amém? Vencendo a ansiedade. Eu quero falar sobre isso com base nesse texto. Ninguém melhor do que o nosso próprio Senhor Jesus para nos ensinar sobre isso. A propósito, foi o próprio que disse tudo isso, vamos ler agora. Amém? A palavra do Senhor diz assim, versículo 25. Por isso vos digo, Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. E contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória vos vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Finalmente, a palavra diz, basta cada dia o seu próprio mal. Senhor, esta é a tua palavra. A tua palavra é a âncora da nossa alma. A tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e é a luz para os nossos caminhos. A tua palavra é a semente divina que implantada em nossos corações dará frutos para a vida eterna. E que nesta noite, ó Deus, o teu Espírito Santo insemine esta semente no nosso coração. E que possamos aqui receber a revelação do Senhor, que vai transformar a nossa vida. Obrigado porque o teu Espírito Santo sempre fala conosco. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Muito bem. Como nós podemos vencer a ansiedade? Esse mês de setembro, na verdade, é um mês de combate ao suicídio, né? E no mundo, eu fui pesquisar sobre isso, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Se você marcar no relógio, no cronômetro, 40 segundos, uma pessoa no mundo se suicidou, de maneiras diversas, né? No Brasil, por dia, 32 pessoas se matam, no Brasil, por dia. De acordo com a OMS, o Brasil, ele é considerado o país mais ansioso do mundo. 9,6% da população, de acordo com as pesquisas, sofrem com algum tipo de transtorno. Esse mês de combate ou de prevenção e de consciência desse tema, também trabalha-se a depressão, porque 97% das pessoas que se suicidam, todas essas 97% sofrem com algum tipo de depressão profunda. E por isso que também se trabalha esse tema e os transtornos mentais como a ansiedade, né? Pergunta, irmãos, quem aqui já enfrentou pessoalmente ansiedade, depressão, ou já conviveu com alguém que enfrenta ou já enfrentou? Levante a mão, por gentileza, quem aqui?
Levanta mais alto para eu ver. Uma grande maioria, não é? Ou você conhece alguém, ou conviveu com alguém, ou até você mesmo já passou por isso, né? E com certeza é um tema que sempre volta, é muito recorrente, porque não tem rico, pobre, criança sofrendo com transtorno de ansiedade, adolescente, idoso, adulto, né? E existe a ansiedade natural, todos nós temos, né? Quando você está na expectativa de fazer uma viagem, você fica ansioso, né? Para esperar aquele dia, você dá um frio na barriga, aquela coisa toda. Então existe a ansiedade natural, mas existe o transtorno da ansiedade, que afeta todo um sistema do corpo, afeta o sistema nervoso central, afeta sistema digestivo, afeta a pressão, né, o sistema circulatório. E por que isso acontece? É claro que é uma série de eventos acumulados, de pressões, que uma hora dá essa série de transtornos físicos, né? Quem já sofreu com isso sabe como que é difícil. A pessoa fica com medo de dormir, com medo de sair, pode desenvolver síndrome do pânico, enfim. Tudo isso são sintomas das crises de ansiedade. E os remédios? Remédios são extremamente importantes, porque os remédios, né, apesar de fármacos químicos, eles são importantes para produzir ou estimular a produção de substâncias internas do organismo que o organismo não está conseguindo produzir por si mesmo, né? Então você tem uma série de remédios, né, que devem ser tomados e administrados. A única questão é que todos esses remédios, eles só tratam o sintoma. Isso é um fato. Se você parar de tomar o remédio, o sintoma volta, sim ou não? Por que o sintoma volta? Porque o sintoma é o fruto. Existe uma raiz que está alimentando aquilo. Existe uma raiz que está alimentando aquele fruto. A gente trabalha o fruto, corta o fruto, mas o fruto volta a nascer. Aí você vê pessoas que precisam tomar remédio para dormir. E um sono, por exemplo, com base em remédios, não é um sono natural, é um sono artificial. Você precisa daquele medicamento, não é verdade? Aí acorda com a sensação de cansaço, parece que não foi aquele sono, não é, que nós deveríamos ter. Sabe, irmãos, mas sabe o que traz paz ao nosso coração e traz esperança ao nosso coração? Que há um remédio que trata a raiz. Há um remédio que não trata só o fruto. Há um remédio que vai na raiz do problema. E esse remédio se chama o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou. A paz que excede todo entendimento. Cristo é o remédio das nossas vidas, para tudo na nossa vida. Na verdade, Cristo é o remédio que cura todas as enfermidades. Já pensou se pudéssemos pegar uma seringa e colocar todos os remédios numa seringa para curar todas as doenças? Já pensou se um laboratório descobrisse isso? Ia ficar milionário. Mas Cristo é esse remédio que Deus aplicou em nossas vidas. O sangue de Jesus tem poder. Diga glória a Deus, irmãos. E é o próprio Senhor Jesus que nos ensina como podemos vencer a ansiedade. Amém? Veja, um tema que há 2000 anos atrás já se falava nele. Não é um tema atual, é um tema antigo, né? E o Senhor Jesus aqui faz um diagnóstico. Ele, em toda essa leitura desse texto, o Senhor Jesus ele vai destrinchando, ele vai trabalhando o que é ansiedade, o que ela faz em nós e como podemos vencê-la. Lindo essa história. Normalmente a gente só lembra do versículo 33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que bom, esse versículo maravilhoso. Mas ele está dentro de um contexto. E olha o que diz aqui o versículo 25. O Senhor Jesus, ele fala, na verdade, versículo 34, não é?
ele fala sobre o que é ansiedade. O que é ansiedade? Portanto, não vos inquieteis quanto ao dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o que, meus irmãos? O seu próprio mal. Então, ele diz no versículo 25, não andeis ansiosos. Então, o que é ansiedade? É medo do amanhã. É medo do amanhã causado por uma ameaça. Então, o que causa ansiedade em nós? Ameaça e medo. Não andeis inquietos quanto ao dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer o próprio mal, ameaça. E se eu sei que amanhã pode vir o mal, uma ameaça, eu tenho medo hoje. Amém? Aí entra o medo de ficar doente, o medo de morrer, o medo de ficar sozinho, a solidão. Então, medo e ameaça. Algo que vai acontecer, ou pode acontecer, ou não acontecer amanhã, mas já está tirando as nossas forças hoje. O problema é que, tirando as nossas forças hoje, amanhã não teremos forças para enfrentá-lo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Por isso que a palavra diz: esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que a palavra diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o Senhor não nos ensina a orar falando: Senhor, abençoa o pão da semana que vem, do mês que vem, do outro mês, a conta que eu vou pagar no outro mês. Não, Ele fala do hoje. Porque a ansiedade, ela é algo que nos projeta para depois. Amém? Eu acho que todos nós, em algum momento, tivemos alguma experiência com a preocupação com o amanhã, sim ou não? O problema é que essa preocupação, ela pode se tornar algo inconsciente e incontrolável. Esse é o problema. É quando a nossa mente não para de produzir imagens e pensamentos negativos, não é? É onde entra a asfixia. O que é ansiedade na terminologia da palavra da origem saxônica? É sufocamento, estrangulação. Uma pessoa ansiosa, ela está estrangulada, ela está debaixo de uma pressão, de uma tensão, ela fica numa asfixia terrível, porque aquele medo do amanhã sufoca o hoje. Quer ver um sentimento de ansiedade que nós já vivemos aqui de maneira normal? Quando a gente viu o filme do Tubarão, por exemplo. Quem já viu o filme do Tubarão? Aí aquele tubarão com a boca enorme. O que acontece na hora? A gente fica assim, a gente para de comer pipoca, a Coca-Cola fica na latinha, e tu fica, alguma coisa vai acontecer. Aí tu já fica esperando o quê? O tubarão comer aquela pessoa, né? Fica assim ou não fica? Então o que é ansiedade? É essa aflição de que o tubarão vai comer. Esperar, é questão de que algo ruim vai acontecer. Não é assim ou não é? Sentiu o sentimento? Lembrou do sentimento? Por exemplo, é igual aquele caso do jovem, que perguntaram, um homem viu um jovem chorando e perguntou: jovem, por que você está chorando? Ele: eu tenho medo de perder minha mãe. Aí ele falou assim: mas a tua mãe está doente? Não, eu estou chorando porque eu estou pensando o dia que ela morrer. Quer dizer, a mãe dele não estava doente, mas ele estava chorando, pensando no dia que ele ia morrer. Então veja, gerou uma ansiedade. Eu falei com a minha esposa semana passada, na segunda-feira, eu fiz 2 enterros. Um 10 da manhã e um 4 da tarde. Triste, todo enterro é triste, é horrível, é um sentimento muito ruim. Só a palavra de Deus e o Espírito Santo para nos confortar no momento desse. E do ano passado para cá, eu devo ter participado de uns 30, 40 enterros. Nunca participei de tanto enterros, né, um tempo de anos. Próximos a mim, parentes meus. Meu irmão faleceu ano passado, 27 anos. Pessoas, amigos, parentes próximos. Eu cheguei para minha esposa, eu falei, deitado na cama, eu falei: amor, não estou bem. Não foi? Eu não estou bem, não sei porquê. Porque eu estava vindo de vários enterros. E a gente é forte, a gente vai passando para as pessoas palavras de ânimo,
palavra de Deus, o Senhor conforta. Mas aquilo, em algum momento, vai disparando em nós um gatilho inconsciente. Aquilo, caramba, eu senti que estava me afetando, sabe? Falei, será que eu estou com um prenúncio de algum distúrbio decorrente desse acúmulo de situações? Mas eu já comecei a orar ao Senhor, falei, Jesus, tem misericórdia, me ajuda, me renova, me guarda. E no outro dia eu acordei bem. Quantos estão compreendendo, irmãos? Mas isso pode acontecer com você. Você está no trabalho vindo, ó, pressão, prazo, cobrança, pagamento, e isso e aquilo, e você vai indo, você é forte, você vai indo, mas chega uma hora, meu amigo, que aquilo ali vai acumulando. E se nós não tivermos uma válvula de escape, se nós não tivermos um lugar onde nós podemos descarregar essa pressão, aquilo vai nos pressionando cada vez mais. Mas ainda bem que nós temos a palavra de Deus, amém? Temos o Espírito Santo, temos o Senhor Jesus, temos o nosso Pai, que é o nosso Criador, que todos os dias nos ajudam e nos renovam para um novo dia. Diga glória a Deus. Mas isso pode acontecer. Então, ansiedade é medo amanhã, preocupação com amanhã. E o medo é um espírito. Olha o que diz em 2 Timóteo 1,7. Porque, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, no caso, medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o medo é um espírito que vem nos oprimir. Amém, irmãos? É um espírito que vem nos oprimir. É um espírito externo, não é? Oportunista, que vem nos amedrontar. Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de quê? De poder. Mas dentro de nós temos um outro espírito, que é o espírito de poder, que é o Espírito Santo. E é mais forte do que o espírito do medo. E esse espírito nos faz ver que tem um poder dentro de nós, nos faz ver o quanto nós somos amados, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e nos traz equilíbrio emocional, porque moderação é equilíbrio. Amém, irmãos? Então tudo isso à nossa disposição. Diga, eu tenho um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, que é o Espírito Santo. Diga glória a Deus. E é o Espírito Santo que nos lembra todos os dias: você não está sozinho. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o Espírito Santo que diz: jamais te abandonarei, nem te deixarei e nem te desampararei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. É esse Espírito que nos lembra, que nos faz a cada dia lembrar que nós não estamos sozinhos e que podemos confiar em Deus. Então, numa definição, preste atenção no que eu vou falar. Numa definição interpretativa, podemos dizer que ansiedade, em alguma medida, é falta de confiança em Deus. Entende? Mas eu entendo que quem está passando por esse transtorno que afeta todo o sistema, a pessoa fala: pastor, mas eu confio em Deus. Então você está dizendo que eu não confio em Deus, entende? Então eu não quero, entende, irmãos, em nome de Jesus, diminuir sua experiência e nem dizer que o que você está sentindo não é importante. É importante. Eu sei que você confia em Deus, amém? Mas tem algo que está lutando contra você para você não confiar em Deus. Mas em nome de Jesus, nessa noite, você vai sair daqui com uma confiança tão grande, tão forte, tão inabalável, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu quero dizer para você o seguinte: não para de tomar o seu remédio, não para de fazer o seu tratamento, não para de ir a um psicoterapeuta, ao psicólogo, mas eu quero te dizer, estão com os dias contados. Eu quero te dizer, bem-aventurado é um homem que põe no Senhor a sua confiança. Toma o remédio, mas fala: Senhor, estou tomando esse remédio para o corpo, mas eu confio que o Senhor é poderoso para me curar e me libertar desse medicamento. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu não quero tirar o fruto, eu estou indo na raiz. E você tem esse espírito dentro de você.
Ele já está operando dentro de você. Diga glória a Deus. Diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Diga: agindo meu Deus, ninguém impedirá. Você já venceu, você não vai vencer, você já venceu. Diga para essa pessoa: você já venceu, você já venceu, você já venceu, você já venceu, você já venceu. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Deus é com você. Amém. Você já venceu, você não vai vencer. Você já venceu. Ele é que te capacita, Ele é que te dá força, Ele é que te fortalece. Você sabe, um pastor amigo, ele numa pregação, ele disse o seguinte: olha, eu jogo bola, meu hobby é futebol. E no futebol cada um tem um apelido, né? Ou barrigudo, careca, ou perneta, que seja. E o apelido dele era pastor, porque todo mundo chamava ele de pastor. Todo mundo chamava ele de pastor. E um jovem no final do futebol chegou para ele e falou assim: ô moço, o senhor é pastor de verdade? Ele tomou um susto, ele falou: eu sou. Não é porque eu vejo todo mundo chamando o senhor de pastor. Eu sou pastor de uma igreja. O senhor pode me dar uma atenção? Claro. Olha, eu estou fazendo um tratamento sério contra ansiedade, depressão. E a minha médica falou assim: olha, tem 3 coisas que podem curar a sua ansiedade: remédio, terapia e religião. Ele falou assim, aí a médica falou para ele: ó, remédio você já está tomando, terapia você já está fazendo, está na hora de você começar a procurar uma religião. Aí ele falou com o pastor: pastor, o senhor ora por mim, o senhor deixou na sua igreja. Foi para a igreja, recebeu a oração, participou do encontro com Deus. Hoje está liberto, está livre, está feliz. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque é Deus, irmão. É Deus. É Deus. Nós não podemos tirar os olhos do nosso Pai, do nosso Criador. Por isso que Jesus disse que Ele vai dizer aqui, olha, no versículo, ele diz aqui no versículo 32, olha lá, versículo Mateus 6:32. Ele diz aqui: porque os gentios procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então como é que nós vencemos a ansiedade? Olhando para Deus, que é o nosso Pai. Aí o versículo 26 ele está dizendo, olha, versículo 26, olha lá, 6:26. Observai as aves do céu, não semeiam e não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste o sustenta. Aleluia. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então veja, no próprio texto o Senhor Jesus está dizendo: quem vai tirar a sua ansiedade? Quem vai curar a sua depressão? Quem vai tirar essa tristeza? É o seu Pai. É o seu Pai. É o seu Pai. É o seu Pai. É Deus. Por isso que aquela médica tinha razão. É remédio, terapia e religião. Só que a religião é Deus. E a única religião que nos ensina a se relacionar com Deus como Pai é o cristianismo, porque Jesus veio para nos mostrar o Pai. A única religião que nos ensina a ter essa proximidade com esse Deus é o cristianismo. O muçulmano não chama Alá de Deus. Os espíritas não chamam Exu de Deus. O budista não chama Exu de pai, no caso, né? O espírita. O budismo não chama Deus de pai. O Alá, o muçulmano não chama Deus de pai. O judeu não chama Deus de pai. Mas Jesus nos mostrou o Pai. E é o Abba, Pai. Você tem um Pai que cuida de você, que ama você. Esse Pai que o próprio Senhor Jesus disse assim: ei, vocês pais são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial
Se você pedir um pão, Ele vai te dar uma pedra. Se você pedir um peixe, Ele vai te dar uma serpente. Quanto mais o Pai, que pode te dar todas as coisas, vos dará o Espírito Santo. Nós já recebemos o presente do Pai, que é o Espírito Santo, Espírito de poder, de amor e de moderação. E Romanos diz 8,15, olha o que diz Romanos 8,15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. O Antigo Testamento era medo, atemorizados, mas no Novo Testamento nós não temos medo, porque o verdadeiro amor foi revelado em Cristo, e esse amor lança fora todo medo. E nós podemos chamar Deus de Abba. Abba. Abba é uma expressão hebraica que diz paizinho, papai. Uma criança judia, quando quer chamar o pai de papai, ele fala Abba, 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 papai, papai. Nós podemos chamar o nosso Deus de papai. Ele está do seu lado. Amém? Mas volta lá para o texto de Mateus 6. Olha o que o Senhor Jesus fala sobre o Pai Celeste. Mateus 6:26. Preste atenção. Olha o que ele diz aqui: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Ele começa essa expressão, esse versículo, com esse imperativo: observai. O que é observar, pessoal? Observar é o quê? Observar é diferente de olhar. Observar é você ver nos detalhes. Observa, preste atenção aos detalhes, use a sua capacidade que Deus te deu de ver, analisar e concluir. E ele diz: analisa o passarinho. Você já viu o passarinho morrendo de fome? Caindo duro da árvore, porque ele estava com fome? Você já viu um passarinho com fome, parando de cantar porque estava com fome? Já viu o passarinho plantar e colher? Olha, o Pai que cuida do passarinho também cuida de você, tá bom? E ele ainda fala mais: Ele cuida muito mais, porque vocês valem mais do que o passarinho. Olha o que a ansiedade faz. A ansiedade nos rouba a capacidade de ver o cuidado de Deus. Quando estamos ansiosos, com medo, aflitos, a gente para de ver como Deus já cuidou da gente, como Deus está cuidando da gente, como que Deus está alimentando a gente. Mas a gente perde a capacidade de enxergar, e fica olhando só para o problema, e fica olhando só para a doença, e fica olhando só para a ameaça, e para de observar o cuidado de Deus. Deus tem cuidado de você, irmão, sim ou não? Quantas vezes você estava sem emprego, mas não faltou comida na sua mesa, não faltou roupa para você vestir, não faltou alguém para ajudar você? Observa como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem cuidado de você. E Ele está dizendo: vocês valem muito mais do que esses pássaros. Ou seja, você tem valor. Sabe quando nós vencemos a ansiedade? Quando nós olhamos e concluímos: eu tenho valor. Deus, o Pai, cuida de mim. Amém? E sabe o que a ansiedade faz com a gente? Preste atenção. No mesmo texto, na verdade, ele vai dizer aqui, no versículo... Quer ver? No versículo 26, ele vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é o vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vossa vida mais importante que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos com medo, e não temos a visão do Pai, a gente dá mais valor à comida do que à vida.
a gente dá mais valor à roupa do que o corpo. A gente dá mais valor àquilo que é passageiro do que aquilo que tem propósito. Entende o que eu estou dizendo? A gente fica ansioso por causa de um celular que daqui a pouco vai sair de moda. E por causa daquele celular a gente se endivida. Por causa daquele celular a gente entra no crediário e entra um ano endividado. E aquele celular daqui a pouco vai ter outro. E perde até a própria vida por causa do celular. A gente dá mais valor à roupa do que o corpo. E quanta gente está triste porque não tem o celular. E porque está triste não vendo o celular, não enxerga que está vivo. Que é melhor estar vivo sem celular do que estar morto sem celular. É melhor ter corpo do que não ter para vestir uma roupa. E o que está causando ansiedade nas pessoas é essa sociedade consumista, que tem que ter, 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 que faz um pai de família matar uma família, uma esposa, um filho e outro filho na Barra da Tijuca, porque o salário dele foi cortado pela metade, ganhava 100 e passou a ganhar 50 mil. Ele matou os filhos e a esposa. Mas só que a gente não percebe que quando nós ficamos ansiosos e tristes por conta das vicissitudes dessa vida, a gente está se colocando no mesmo patamar. Nós não estamos dando valor à vida que Deus nos deu, ao corpo que nós temos, que é templo do Espírito Santo. Não vale a pena. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, irmãos, ter isso tudo e não ter vida para desfrutar? Confia no seu Pai. Ele vai suprir todas as vossas necessidades, não é todas as vossas vontades. Você entende? Ele não vai fazer todas as suas vontades, Ele vai suprir as suas necessidades. Mas quando você entende que o que Ele pode dar, o que Ele pode fazer, não é nada comparado a quem Ele é e quem Ele é o seu Pai, Ele te dá o que você quer. Porque mais importante do que ter é continuar sendo o filho amado, é continuar sendo o filho que confia nesse Pai. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então a gente precisa compreender as camadas profundas que a nossa vida está envolvida. Ele sustenta a sua vida, Ele sustenta o seu corpo para estar de pé, Ele te dá fôlego para você acordar todo dia, acordar e caminhar todo dia. Agradeça a Deus pela vida que você tem. Obrigado pela vida, Senhor. A vida é mais importante que o alimento. Não consegui comprar o que eu queria, fazer o que eu queria, mas eu tenho a vida que o Senhor me deu. Confia nesse Pai. Esse Pai te ama muito e cuida de você nos mínimos detalhes. Sabe outra constatação que o Senhor Jesus fala nesse texto? Está aqui em Mateus 6:27. Olha, porque não vale a pena entrar nessa espiral da ansiedade. Não vale a pena fazer o jogo dessa sociedade consumista, tudo mais. Amém, irmãos? Porque não vale a pena ficar ansioso. Olha Mateus 6:27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vem cá, qual de vocês, ansioso que esteve, mudou alguma coisa? É o que ele está dizendo. Ficar ansioso muda alguma coisa, sim ou não? Está ali, está dizendo. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que ele está dizendo? Ficar ansioso não vai resolver nada. Não vai melhorar o problema, não vai encurtar o problema. Ficar pensando amanhã, como que vai ser amanhã, não vai resolver o problema. A ansiedade não vai resolver. Pelo contrário, vai ampliar o problema, vai minar as forças, vai tirar a sua capacidade de ver a solução. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Então não vale a pena ficar nessa ansiedade. Descansa no Senhor, porque de uma maneira ou de outra temos que aprender a esperar no Senhor, ou com paciência,
ou sem paciência. Mas eu prefiro esperar com paciência. Mas vai ter que esperar. Esperei com paciência no Senhor. O problema é que a gente perdeu essa capacidade de esperar. Você pega o celular, por exemplo. Presta o celular aqui, por favor. Alguém, amor, presta o celular. Você pega o celular, WhatsApp. Outro celular, Instagram. Mesmo celular. E-mail. Banco. Paga a conta. Cartão de crédito. Compra. Compra agora, chega amanhã. Uau. Tudo rápido. A tecnologia está acelerando cada vez mais nossos processos mentais de decisões. A gente não está percebendo isso. A gente não está percebendo isso. Mas está deixando a gente acelerado. Quem quer ir para banco? Ninguém mais vai para banco, porque eu posso resolver tudo do celular. É claro, tem que conversar com o gerente, tem que assinar uma coisa e tudo mais, mas a gente evita. É verdade ou não é? O problema é que a gente quer transferir essa velocidade para Deus. Deus faz. Deus agora. Deus agora. Ai. Não, e o pior, eu estava pensando sobre isso hoje. Tem músicas evangélicas que nos deixam mais ansiosos. Aí você vai cantando aquela música, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Aí você fala, ele vai fazer, e não faz, fica ansioso. A gente tá, entendeu? Porque tem que ficar ligado com as músicas que a gente canta. Eu prefiro falar do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus, que tem um jeito, uma maneira, um jeito certo de fazer. Mas a gente fica nervoso, ansioso. Espera com paciência no Senhor, porque você tem um Pai que te ama, que cuida de você, que está do seu lado, que cuida das aves e cuida de você também. Você é importante para Deus. Amém. Como se pode dar glória a Deus por isso, irmão? Aí, o final dessa palavra, olha quanta coisa Jesus está ensinando para a gente. É Mateus 6,33. Eu falei para você que esse texto, ele é muito rico de detalhes. Onde o Senhor Jesus ensina para a gente como podemos vencer essa ansiedade. Eu poderia falar da fé, por exemplo, porque a ansiedade neutraliza a fé. Por isso que ele fala, por que estáis tão ansiosos, homens de pequena fé? Entendeu? Ou seja, a ansiedade, ela não é compatível com a fé. Mas olha o que diz Mateus 6,33. E aqui a gente caminha já para o final. Mateus 6,33, que é o famoso texto, né, que nós sempre lemos. Você tem um pai que cuida das aves, cuida de você, que diz que não adianta ficar ansioso, que não vai mudar nada. Espera com paciência, porque vai chegar a hora. Mas ele diz em Mateus 6,33. Vamos ler juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja, ele não fala do meu reino, ele não fala da minha justiça, ele fala do seu reino e da sua justiça. O nosso Pai tem um reino e ele tem uma justiça. O que significa reino? O nosso reino, o nosso Pai é um rei. O rei governa, o rei controla, o rei tem o poder. Esse Pai que é o seu rei é o chefe do seu chefe do trabalho, entendeu? O nosso Pai é o rei dos comandantes dos exércitos, dos generais. Ele governa sobre aqueles que estão sobre a nossa liderança, sobre nós. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Significa que a hora que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. A hora que Ele quiser agir, Ele vai agir. Porque você aqui pode ter perdido o controle, mas Deus não perdeu o controle. Ele reina, Ele governa. Confia no governo de Deus. Entrega essa situação para Ele. Entrega a palavra diz que o trono desse rei é um trono de graça. Esse rei está num trono de misericórdia. Acheguemos, pois, com confiança, diante do trono da graça, a fim de alcançarmos socorro, misericórdia,
em tempo oportuno. Esse rei governa. Sabe o que significa isso? Você errou, se precipitou, comprou o que não devia na hora que não podia, falou no calor das emoções o que não queria e magoou quem não precisava ouvir. Relacionamentos podem ter sido afetados por um momento de precipitação. Sim ou não, irmãos? Quantos estão compreendendo? Nós fazemos isso. Nós, por causa da nossa ansiedade, por não saber esperar, bota o carro na frente dos burros. É verdade ou não é, minha gente? Nós perdemos o controle. E quando perdemos o controle, ficamos nervosos. E nervosos queremos resolver. E nisso de resolver, piora. Mas Salmo 23 diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque não foi o pastor que colocou a ovelha no vale da sombra da morte, ela foi sozinha. Mas mesmo indo sozinha, o pastor não abandonou. Significa que mesmo você tendo errado, mesmo você tendo falhado, mesmo você não podendo voltar no tempo para desfazer o que fez, o Pai continua do seu lado, passando com você por esse vale. E ainda que você não tenha como resolver, Ele já sabe como fazer, porque Ele é rei, Ele governa, Ele tem o controle. Então vai dormir em paz. Esse é o melhor Rivotril que você pode tomar, é o melhor clonazepam que você pode tomar. Saber que enquanto eu estou dormindo, o Pai está governando, o Pai está controlando. Aleluia, aleluia. Ele é que toca no coração da pessoa, Ele que vai aonde a pessoa mora, Ele que dá sonho para a pessoa que precisa, se for preciso, Ele que faz tudo, a gente não pode fazer nada. Ele que controla a sua vida dentro do seu corpo. Não é essa doença que vai te matar, não é essa enfermidade que vai interromper a história que Ele tem com você. Ele governa. Você pode não ter o controle, o remédio pode te ajudar por um momento, mas Ele continua governando a sua história, governando a sua vida. Entrega a sua vida nas mãos dEle, entrega a sua saúde nas mãos dEle, entrega a sua casa nas mãos dEle, entrega as suas finanças nas mãos dEle, entrega o seu governo nas mãos dEle. E sabe por que a ansiedade aumenta? Porque quando nós erramos, quando nós falhamos, quem se levanta? Quem se levanta para nos atormentar? O acusador, o diabo, que nos acusa todo dia, de dia e noite. Ele acusa para lembrar: tá vendo? A culpa é sua, a culpa é sua. Seu filho foi embora, a culpa é sua. Você está desse jeito, a culpa é sua. Aí você fica olhando para você e vendo: é verdade, a culpa é minha. É verdade, eu não fiz o suficiente, eu não orei o suficiente, eu estou tentando orar, não estou conseguindo, até para ir no culto está sendo uma dificuldade, e eu ainda sou todo errado. É verdade. Aí a ansiedade aumenta: eu vou morrer, porque não adianta nem olhar para Deus, porque ele vai me castigar, Ele vai falar que a culpa é minha. Lembra do leão que fica rugindo? Lembra que é o diabo? Aí nós lembramos desse texto: o teu reino e a sua justiça. Não é a nossa justiça, é a justiça dele. E quem é a justiça dele? Cristo Jesus, aquele que não cometeu pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 8:1 diz: agora pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos, o apóstolo Paulo diz: e o meu justo viverá pela fé. Aleluia! O meu justo viverá pela fé. Você não vai viver pela sua obediência. Não queira obedecer, você não vai conseguir. Confia na obediência de Cristo. Tenha fé na obra de Cristo, porque Ele vai colocar em você um coração
que pode obedecer, mas não é você, é Ele. Você percebe isso? Por isso o Pai vai te ajudar. O Pai não vai deixar você morrer. O Pai não vai te punir. O Pai não vai te castigar. Porque Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa redenção. Nós não pregamos a lei é pesada, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Então não tenha dúvidas, ainda que você tenha entrado nessa situação, Ele vai te tirar. O que Deus espera de nós? Humildade. Diga humildade, porque Deus dá graça para os humildes. O que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço, mas eu confio na graça e Ele me dá. Então, se humilha diante dEle. Sabe o que é se humilhar? Não é se penitenciar, porque Jesus já levou tudo na cruz. É falar: Jesus, eu não quero ser orgulhoso e nem soberbo, e nem achar que eu tenho ou posso alguma coisa. Eu dependo de Ti, eu confio em Ti, eu confio no Seu amor, eu confio na Sua graça, eu confio no Seu favor. Sabe qual vai ser o resultado? Descanso, descanso, porque a obra está consumada, até telestai. Descansa, descansa. Há um descanso para o povo de Deus. Eu não sei de que igreja você veio, eu não sei que tipo de pregação você ouviu, eu não sei que tipo de ensino entrou dentro de você. Talvez você se sinta culpado, acusado, condenado, achando que nunca está fazendo o suficiente, achando que nunca vai conseguir. E o diabo sempre levanta alguém, às vezes até com o nome de pastor, para dizer: vigia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas hoje o Espírito Santo me trouxe para falar com você. Ele te ajuda, Ele te ajuda, Ele toma você pela sua mão. O justo não vai ficar prostrado, porque o Senhor vai levantar. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia na graça, confia no reino, confia na justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Acrescentadas. Quem está com o celular na mão, não pega não, não pega não, não pega não. Mas eu quero mostrar uma foto para vocês agora, uma fotografia. O apóstolo Paulo, coloca lá o último versículo da noite, eu fecho a Bíblia e zero aqui. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Olha o que a palavra diz. Tira a foto para você entender. O apóstolo Paulo disse isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Qualquer coisa, qualquer coisa. Doença, dinheiro, família, relacionamento, amizade, qualquer coisa. País, política, qualquer coisa. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante. Lembra da religião que a médica falou? Olha, religião, você tem que procurar religião. Deus, Deus, diga Deus. Diante de Deus, vai desabafar com Deus as vossas oração. Pai, me ajuda, Pai, eu confio em Ti, Pai, sou Teu filho amado. Pela oração e pela súplica, com ações de graça. Por que com ações de graça? Quando eu estou lá orando: Pai, me ajuda. O Pai lembra quanta coisa boa Ele já fez para você. O Pai lembra quanta coisa boa você tem. O Pai lembra dos cuidados. Aí você: obrigado, Pai, o negócio não está tão ruim assim não, como eu pensava. Eu estou mais no lucro do que outra coisa. Aí tem gratidão no coração, porque se a gente procurar, sempre tem algo para agradecer. A vida é mais importante que o alimento, o corpo é mais importante que a roupa. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmão? O que você tem para agradecer a Deus? Agradeça, 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 agradeça. Ah, estou triste porque eu estou com o celular antigo. Isso não é nada. Agradeça, agradeça. Agradeça algo que você tem. Deus te deu coisas e ações de graças. E o que acontece? Mas não andeis. Aí o próximo versículo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, a raiz aqui,
De tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Coração. E a vossa mente, hein? Porque Cristo é a justiça do reino. Cristo é o centro. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa redenção. Em Cristo, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Quem escreveu? Paulo. Onde? Onde ele escreveu? Prisão. Prison break. Tem um negócio desse, seria? Prison break. Na prisão. Onde? Roma. Como? Estava sentenciado. Não tinha mais como recorrer ao Supremo. Não tinha mais como recorrer às instâncias. Já estava carimbado. Vai morrer. Vai morrer. Está certo que vai morrer. Não adianta recorrer mais. Ele está dizendo: não andeis ansiosos, gente. Não fique ansioso, não. Eu estou aqui quase morrendo. Eu não estou ansioso. Eu já estou morto. Mas não estou ansioso. Vocês estão livres. Vocês estão soltos. Vocês continuam sendo cuidados por Deus. Não fica ansioso, não. Irmão, se o apóstolo Paulo tivesse em Porto de Galinhas, Nordeste, brincando com os peixinhos no mar, falando com uma selfie no Instagram, dizendo assim: no estresse, não fica ansioso não, aí é mole, fala a verdade. Se ele estivesse na Praia da Pipa, lá no Nordeste, descendo das dunas de Jipe, de bugre, gente, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Se ele estivesse com aquela Lamborghini bonita no Instagram, falando: esse é o meu carro, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Se ele estivesse lá em Campo do Jordão, no frio, fica tranquilo, vai dar tudo certo. O que a gente vê na rede social é isso. É o pessoal tirando onda com a cara da gente. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Isso só aumenta mais a ansiedade, verdade ou não é? É por isso que eu pedi para você pegar o celular, tira foto, porque é nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando tudo acabou, é que a gente pode falar: eu confio em Deus, eu tenho paz no meu coração. Não é o lugar que vai mudar meu coração, não é o lugar, não é o ambiente, não é o dinheiro. A vida é mais importante que o dinheiro, que o alimento, que o corpo. E a vida é Cristo, é a vida com abundância. Entrega teu caminho ao Senhor, entrega tua vida ao Senhor. Você quer casar? Já deu certo. Você quer montar sua empresa? Fica calmo, descansa no Senhor. Não tenha medo. Ah, pastor, estou preocupado porque estão falando de mim, estão me julgando, estão falando de mim, pastor. E quanta gente fica ansiosa porque estão falando dela, não é? E qual é o jeito? Vai para o Instagram, vai para o Facebook se defender. O dia que você descobrir o que Deus pensa de você, você nunca mais vai preocupar com o que estão pensando de você. O dia que você entender que o seu Pai te ama, que dos seus pecados Ele não lembra mais. Bem-aventurado o homem cujo Deus não imputa pecado. Que o seu Pai ama incondicionalmente. Você não vai se preocupar mais com ninguém que pensa de você. Ele diz: eu tenho pensamentos de paz a vosso respeito. O que importa é o que Deus pensa de mim. Ele tem pensamentos bons, pensamentos de vitória, pensamentos de paz, pensamentos de cura. Quando você recebe esta palavra nessa noite, Deus é contigo. Você pode vencer. O seu Pai te dá força para isso. Amém, irmãos? Eu já não tenho mais voz para pregar. Aleluia. É só o Espírito Santo agora na vida. E a gente veio com essa blusa amarela aqui para dizer para você que está aí fora na internet, que você não está sozinho. A gente está do seu lado. Você não é menos espiritual do que a gente. Você não tem menos fé do que a gente. Só você sabe o que você está enfrentando. Mas muito mais do que você e eu, você tem um Pai que conhece você melhor do que a gente. Mas a gente está aqui para dizer que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não importa se o mundo não notou, não importa o que aconteceu, você é um escolhido, você é uma raridade. Deus te ama muito, em nome de Jesus.